Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, engrandecendo o Teu nome, porque o Senhor é o Deus do poder. Deus, eu te agradecemos pelos dias, pelas ofertas, Jesus, que cada um trouxe nesta noite. Que tiveram, Senhor, uma chance, uma oportunidade, Senhor, de te ofertar e engrandecer o Teu nome. E o Senhor, nos honrando cada vez mais, Jesus, abrindo as portas, nos dando saúde, sabedoria e condições, Senhor, de ofertar a Ti o Teu grandioso nome. Obrigado, Jesus, pelos dízimos e a oferta. Te agradecemos cada vez mais com a nossa fidelidade, Jesus. E também está aqui, Senhor, teu servo, teu ungido, Senhor, a quem tu escolheu, Senhor, nesta noite, para trazer a tua palavra através do teu Santo Espírito, Senhor. Usa ele conforme a tua vontade e o teu querer. E aquilo que está no seu coração, Jesus, que seja, Senhor, manifestado nesta noite para que as nossas vidas venham ser libertas e transformadas e alimentadas pela tua palavra. E aqui já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é fiel e não falha, meu irmão. Amém. Deus, Ele quer nos abençoar. Aleluia. Abra suas Bíblias em 2 Samuel. Aleluia. Não, corrigindo, irmãos. 1 Reis, capítulo 30, 1 Reis, capítulo 2, verso 36. 1 Reis, capítulo 2, verso 36. Amém? 1 Reis, capítulo 2, verso 36. Aleluia. Deus é fiel e não falha. Ali que eu, em 2 Samuel, que é quase a mesma história, aqui é o final da história. 1 Reis, capítulo 2, verso 36. Quantos acharam? Diga amém. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que será morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é esta palavra. E disse ao rei: meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gabe, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teu servo está em Gate. Então Simei se dispôs, aguardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gade os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma parte ou para outra, fica sabendo que serás morto? E tu disseste: boa é esta palavra que ouvi, porque pois não guardaste o juramento que o Senhor, do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez cair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o rei sobre o domínio de Salomão. Quando diz amém? Está sentado, graças a Deus. A Bíblia diz que quando Davi ele fugia de Absalão, seu filho, Simei ele era da tribo de Benjamim, da família de Saul. E ele começa agora a se aproveitar da situação de Davi fragilizado, triste, porque seu filho se voltou contra ele.
E ele começa a dizer: Davi, você é um homem de sangue, você é um homem amaldiçoado, você usurpou o trono, você é um assassino. E ele começa a jogar pedras em terra contra Davi e contra os soldados de Davi. E aí um dos servos de Davi diz: olha, Davi, deixa eu matar este cão morto, deixa eu ir à frente e matá-lo. E Davi disse: olha, deixe que ele amaldiçoe, quem permitiu foi Deus. E ele vai amaldiçoando, Davi vai andando e ele vai amaldiçoando Davi, jogando pedras em Davi. E por algum tempo ele vai fazendo isso, ao longo do caminho, algumas horas, ele vai fazendo isso. Veja que ele era da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim era da família de Jacó, era um dos filhos de Jacó, Davi era da tribo de Judá, então eram todos irmãos de sangue da família de Abraão, da família de Isaac e da família de Jacó. Então, Simei poderia dizer: Davi, eu estou com você, eu vou orar por você, eu vou lhe ajudar. Como um idoso chamado Itai, ele ajuda Davi. Itai tinha mais de 80 anos e ele decide ajudar a Davi. Já Simei, ele começa a amaldiçoar Davi, dizer: Davi, você é um usurpador. Você é um assassino, você tem as mãos manchadas de sangue. Quando ele chama Davi de usurpador, ele quer dizer que Davi tomou o trono. O trono, nós bem sabemos, a história bíblica mostra que Deus deu o trono a Davi. Então, quando ele chama Davi de usurpador, ele quer dizer que Davi não foi escolhido por Deus. Ele começa a amaldiçoar Davi. Ele estava pensando, quando Simei pega uma pedra e vai jogar contra Davi, observe bem, se nós pegarmos uma pedra, naquele tempo era chão batido, né? Não era que nem hoje, aqui está em cerâmica. Se nós pegarmos uma pedra, as nossas mãos ficam sujas. Observe. Se eu vou lançar essa pedra em alguém, eu vou fazer mal contra alguém, mas as minhas mãos estão sujas. O primeiro a ser amaldiçoado sou eu. É interessante isso. Eu vou amaldiçoar o irmão, vou jogar uma pedra nele, mas o primeiro amaldiçoado sou eu. A Bíblia diz: Deus disse a Abraão: Abraão, abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Quando ele vai amaldiçoar Davi, o primeiro amaldiçoado é ele. Quando Simei, que esse Simei pode ser eu, pode ser algum dos irmãos, vou amaldiçoar alguém, em vez de me ajudar, o maldito sou eu. E se eu estou debaixo de maldição, Deus é meu inimigo. A prova disso: Balaão decide amaldiçoar Israel, o anjo do Senhor vai matá-lo, e o anjo do Senhor diz: eu saí como teu adversário. Eu poderia ter matado a você e deixado a jumenta com vida. Quando Balaão decide amaldiçoar Israel, Deus se torna inimigo dele. Então Deus se tornou inimigo de Simei. Simei vai amaldiçoar Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem escolhido por Deus, estava passando uma prova, ele poderia ter ajudado. Eu começo a entender que tem crente que pode ser uma bênção, mas ele quer ser um maldito na casa, na igreja, no coral, no círculo de oração, no altar, no trabalho, na rua. Em vez dele ser uma bênção, dele dar um bom testemunho, ele vai ali, matando um, matando o outro, amaldiçoando um, amaldiçoando o outro, e ele se acha certo. Todo mundo está errado, só ele está certo. E Simei estava com essa visão: eu vou amaldiçoar o rei agora está frágil, está fugindo do trono, está fugindo do seu filho, está de cabeça baixa, está numa prova. Davi passava uma prova da humilhação, porque Absalão, seu filho, queria matá-lo. E Simei, ele vai do lado direito amaldiçoando a Davi. Ele começa a dizer que Davi é maldito, ele começa a querer blasfemar contra Davi, e ele não para com aquela atitude de ser um maldito, de ser um maldoso, de querer derrubar alguém que Deus colocou no trono. Cuidado em quem você está tocando. Não toque na menina dos olhos de Deus. Quando eu penso
que eu estou fazendo mal e que eu estou certo, isso é um perigo. Eu vou ali, pegar uma pedra, vou jogar no irmão Antônio, Ele não era somente ele, eram outros homens também, mas a Bíblia dá em destaque a ele que estava amaldiçoando a Davi. Tem pessoas que são chefes de contenda, chefes de motim, para querer travar a bênção do outro, travar as coisas no ministério, em vez de ser uma bênção, é uma maldição, tipo Sanbalat e Tobias. Eles se dedicaram, eles se esforçaram em ser uma barreira quando Neemias estava edificando o templo do Senhor, a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, e a Bíblia diz que eles ficaram irados quando viam que Neemias queria o bem dos filhos de Israel. Tem pessoas que ficam irados e se aproveitam de certas situações para colocar a opinião dele em prática. Eu não gosto do irmão fulano, da irmã ciclana, e começa a detonar. Eu começo a entender que Simei, ele lutou, mas ele lutou do lado errado. Ele, em vez de dar lugar a Deus, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não quis se sujeitar a Deus, ele foi dar lugar ao diabo. Existe homens de Deus, mulheres de Deus, que quando dão lugar ao diabo, aí é difícil. Aí quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar ao Senhor, eu começo a entender que em alguns momentos o inimigo pode me usar. Veja Pedro. Jesus disse: eu vou ser morto e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro não orou, não vigiou, disse: Senhor, que isso não aconteça. Ele queria impedir a vontade de Deus, mesmo sem saber. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Eu começo a entender, quando a igreja não ora, a igreja não jejua, a igreja não busca a Deus, acontece esse tipo de coisa. Se bem não orou, não buscou o Senhor, em vez de orar, ele agora vai contender contra o rei. Está contendendo? Está perseguindo alguém? Vai orar, vai ler a palavra, vai jejuar, que às vezes o erro pode não ser no irmão, pode ser em você. Às vezes o erro não é no irmão João, é em mim. Então eu vou orar. E Simei, ele agora começa a amaldiçoar a Davi. Ele poderia ser morto naquele momento, não foi. Deus deu oportunidade. O rei é misericordioso, diga bem. Quando eu falo mal do rei, o rei pode me matar imediatamente. Eu começo a entender, ele teve a oportunidade de ser morto ali, Davi não permitiu. Davi agora vai mais adiante, Simei sai da história. Houve uma luta entre os homens de Absalão e os homens de Davi. Davi vence a guerra. E a Bíblia vai dizer que quando Absalão morre, Davi chora, depois Davi se consola, Davi volta para Jerusalém. E quem é o primeiro a pedir perdão a Davi? Simei. Ele vê que Davi está voltando para Jerusalém, e ele começa a se prostrar, o rosto em terra, e começa a dizer: Davi, me perdoe. Ele se arrepende, mas eu começo a entender ao longo da história, se nós vemos a história, não foi um arrependimento verdadeiro. Tem pessoas que somente em certos momentos da vida: me perdoe, viu, meu irmão, mas com aquela faca nas costas, né? Me perdoe, viu? Perdoe o que eu fiz, tá? Pode ser eu, tá? Se puder. Aí Simei, ele pede perdão a Davi. Mais uma vez o soldado Davi disse: olha, deixa eu matá-lo. Ele podia morrer pela segunda vez, mas Deus é misericordioso. Aí o rei Davi disse: olha, agora hoje ninguém morre. Mais uma vez eu estou tornando ao reinado e sendo rei de novo. Hoje ninguém morre. Simei teve uma nova oportunidade. Tem pessoas que pecam. E às vezes a gente pergunta: mas por que Deus dá a oportunidade de fulano? Porque Deus é
misericordioso. Existe uma música, um louvor do Marco Antônio, que diz assim: se Deus olhasse como nosso olhar, fulano já seria morto. Mas é verdade. Porque às vezes qualquer coisa a gente quer matar o irmão, a irmã, mas Deus é misericordioso. O rei não permite que esse rei seja morto. Vou dar uma oportunidade. E às vezes o rei nos dá uma oportunidade, 2, 3, 4, quando pecamos, para que a gente venha se consertar. Mas tem pessoas que ao longo da vida ele não mostra arrependimento. Às vezes é aquele arrependimento falso, mas deixa ele com Deus. Quem vai dar a paga é Deus. Davi, antes de morrer, ele dá um conselho a Salomão. Ele diz: olha, cuidado com seu irmão Adonias, cuidado com Simei, visto que ele me amaldiçoou. Não deixe que os cabelos dele, que as canas dele deixem sem sangue. Davi disse: mate ele. Em outras palavras, Davi disse: mate ele. Cuidado. Está vendo que o seu irmão Adonias quis tomar o trono? Aleluia. Seja homem. Davi, outras palavras, disse: mate ele. Quando Davi não tinha essa conversa, ele chorou quando Absalão morreu, mas Davi deu uns conselhos ali para o seu filho Salomão: olha, cuidado. Davi morre. Agora Salomão é rei de Israel. E Salomão começa agora a ver quem eram as pessoas que estavam do lado dele e quem não estava. Adonias foi o primeiro. Adonias, ele chega para Betseba e diz: olha, tu sabes que o reinado era para ser meu, mas Salomão tomou. Me dê alguma coisa. Ela disse: o quê? Eu quero Abisaque, aquela que cuidou de Davi. Ela vai dizer ao seu filho Salomão. Salomão diz: agora ele morre. O primeiro a morrer foi Adonias. Segundo, ele manda chamar Simei. Simei, vem cá. O senhor sabe que o senhor amaldiçoou meu pai? Sei. Seu pai perdoou. Disse: olha, você vai edificar uma casa em Jerusalém. No dia em que você sair, você morre. O que eu vejo na vida desse meio? Obediência que ele não teve. Tem pessoas que pecam hoje, pecam amanhã, deita que rola, pinta e borda, e é como se a paciência de Deus esgotasse. Deus dá uma oportunidade, 2, 3, quem sabe Deus está falando com alguém aqui. Eu já te dei várias oportunidades. Vigie. Quem diz amém? E tem pessoas que brincam com Deus. Simei amaldiçoou Davi pela primeira vez. Deitou e rolou, amaldiçoou, pesado. Podia morrer logo naquele momento, aí Deus dá uma oportunidade. Na segunda vez também, na terceira vez, agora Salomão diz: olha, edifica uma casa, você vai morar aí. No dia que você passar do ribeiro de Cedron, você morre. Está certo, tá certo. Foi um juramento, foi. Nós fizemos um juramento com Deus. Não quebre esta aliança. Deus não é menino e não é brinquedo. Eu vou pecar aqui, eu vou pecar ali e tal, porque Deus perdoa, vou deitar e rolar, ninguém está vendo e tal. Deus não é brinquedo. Ele dá uma chance, meu filho, minha filha. Aí chega um momento que Deus permite o ai, o ui. Você não quer? Aí Salomão tem uma conversa de homem a homem, olho no olho com Simei e diz: olha, tu sabe toda a maldade que tu fez a meu pai. Se tu sair de Jerusalém e atravessar, aleluia, o ribeiro de Cedron, tu vai morrer. Não desobedeça. Às vezes tem pessoas que brinca, tem 1, 2, 3 oportunidades, mas tem pessoas que só tem uma. Se desviar, morre. Se passar a linha onde Deus disse não passe, ele morre. E Simei foi dada a ordem para ele: olha, não saia de Jerusalém. Não faça aquilo que eu não quero. Aí a Bíblia diz que ele tinha 2 servos. Os servos dele saíram, foram para Gade, cidade dos filisteus, e ele foi atrás. A cidade dos filisteus é uma cidade inimiga de Israel. Ele sai da bênção de Jerusalém e vai para a terra de Gade. A terra de Gade é a terra de Golias.
O que é que um crente já desmantelado, já ferido, vai fazer na terra do adversário? Vai fazer o quê? Vai pecar. Ele vai desobedecer. Ah, eu vou ali, vou só dar uma olhadinha, mas não vou fazer nada. Eu vou só dar uma... Não, vou pecar não, mas né? Só olhei, né? Eu vou, não vou. E agora, ninguém está vendo, né? Não pequei não, só, né? Aleluia. Deus vê todas as coisas. Aí Simei, ele estava na cidade de Gade. Aí passaram, avisaram aí a Salomão, quando ele voltou, pegou os 2 servos dele, ele volta para Jerusalém, achando que o pecado dele não ia ser descoberto. Você acha que o seu pecado não vai ser descoberto? Deus vai revelar. Mas ninguém viu, mas naquele tempo não tinha câmera, não tinha a localização no celular, para onde você vai, mesmo o celular sem internet, tem a localização. Ah, mas eu desligo o GPS, mas o GPS do Senhor está ativo, diga amém. O raio-x dele está vendo tudo. E viu que Simei estava lá, e viu a maldade que Simei fez. Simei, você deitou e rolou, mexeu com quem não devia, e agora está desobedecendo Deus. Tem pessoas que é assim, ele sempre se encontra desobedecendo. Você não encontra ele orando, jejuando, falando de Deus, falando de Jesus. Jesus é bom, porque Jesus fez isso, eu creio na vitória, eu estou orando, vou fazer um jejum. Não se vê na boca dele a palavra Jesus, Bíblia, oração, mas se vê palavrão, pornografia, coisas que não prestam. Aí chegaram para Salomão e disse: olha, Simei foi para Gade, terra dos filisteus, terra do inimigo, terra do Satanás, pegar os servos dele. Aí Salomão manda chamar: vem cá, eu não fiz você jurar que você não saísse de Jerusalém? É, meu rei, Deus viu toda a maldade que você fez contra meu pai, agora você vai morrer. Ali era a justiça de Deus. Olha, eu te dei tanta chance, quem tu era, o que é que tu fez, por onde tu andava, agora acabou-se. E tem pessoas que assim, eu não digo que a misericórdia acabou, mas Deus dá a chance. E quando Deus abre a porta, ninguém fecha, mas quando Deus fecha, ninguém abre. Não, mas Jesus tem misericórdia. Não. Sansão, quando ele diz: me livrarei como das outras vezes, a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Quando Deus se afasta, não tem carro blindado, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem mulher, não tem pastor, não tem riqueza, não tem nada. Acabou-se. Aí pega Simei, mata Simei. Antes, Davi não, Salomão disse: olha, você vai morrer, e o nosso reinado, meu reinado, será abençoado. Deus, ele dá uma oportunidade, 2. Quantas eu quero? Quantas você quer? Quantas vezes eu vou brincar com Deus? Quantas vezes eu vou debochar de Deus? Quantas vezes você vai debochar de Deus e achar que não vai dar em nada? Não, mas não dá em nada não. Eu já ouvi alguns testemunhos de macumbeiro que dizia que a bala não pegava nele porque tinha corpo fechado e tal, ele ficava invisível. Vá na onda. Diabo não livra ninguém, não dá livramento a ninguém. Quem dá é Jesus. Não porque o macumbeiro às vezes ele não morreu numa facada, num tiro. A misericórdia de Deus. Deus diz: não, esse aqui não, ele está no caminho do mal, mas eu vou dar
livramento. Glória a Eu tenho um negócio com Deus. ele. Eu vou salvá-lo para um dia dar testemunho. Aí eu começo a entender a vida de Simei. Teve oportunidade, teve livramento, teve a chance e jogou fora. Até quando eu vou jogar fora a oportunidade? Até quando você vai jogar fora a oportunidade? Ah, eu tô nem aí. Deixa pra lá. Não acredito muito nisso não. Fulano também faz, mas fulano não desobedece. E ninguém fala nada. E você vai desobedecer também. E você vai pelo mesmo caminho que ele também. E você quer morrer como ele quer morrer. Ah, mas ele não morreu. A Bíblia diz que é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por um escândalo vem. Quem planta um dia colhe. Chega um momento que Deus passa a mão, vai 1, vai 2, vai 10. A Bíblia diz no livro de Ezequiel capítulo 9, que Deus mandou um anjo matar aqueles que não tivessem o sinal, poupassem as virgens e aqueles que tivessem o sinal na testa. Mas o resto matasse e começasse do altar. Saiu matando todo mundo. Aleluia. Deus não é brinquedo. Ele dá oportunidade, ele dá chance, ele honra a aliança. Veja o exemplo de Simei, maldito, e o exemplo de Itai. Itai era um idoso, mais de 80 anos. A Bíblia diz que ele ajudou Davi com as suas riquezas quando Davi fugia de Absalão. Ele ajudou Davi com as suas riquezas, deu mantimento. E quando Davi agora volta para Jerusalém, ele encontra com Itai, esse idoso. Aí Davi disse: vem comigo para Jerusalém. Disse Davi: eu já sou idoso, eu já não sinto o gosto do que como ou do que bebo. Mas está aqui o meu servo, leve ele, cuide dele. Aí Davi pega o servo de Itai e leva para Jerusalém. Veja o tratar de Deus com quem honra o seu chamado, o com quem e com quem desonra. Itai honrou a Davi, foi abençoado. Simei desonrou, amaldiçoou, foi amaldiçoado. Aquela palavra que o pastor leu, que eu sempre trago comigo também, são algumas palavras. A Bíblia, Deus disse: escolhe, te propõe 2 caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus ainda diz: escolhe, pois, a vida. O que foi que Simei escolheu? A morte. Aí, quando a morte vem, ai, meu Deus, Jesus, tem misericórdia e tal. Mas, às vezes, aquele fulano, aquela ciclana, às vezes eu não faço o que agrada a Deus. E Deus não é brinquedo, Deus não é menino. Deus quer as coisas dele certa, no dia certo, na hora certa. Deus, ele é zeloso, ele honra a palavra, ele cuida, ele protege. Não era para Simei estar sendo maldito. Não era para Simei estar sendo o errado trevas. E tem pessoas que é treva, e às vezes é treva, irmão Antônio, não é treva escondida, é treva para todo mundo ver. Simei, ele estava jogando pedra em Davi, era para todo mundo ver. Ele não estava escondido numa trincheira, não. Tipo aquele atirador de elite, não. Ele estava para todo mundo ver, jogando pedra em Davi. Quando foi pedir perdão para todo mundo ver, mas não se arrependeu de coração. Quando foi com Salomão, que era da descendência de Davi, ele desobedece. E aí, chegou Salomão, agora tem conversa. Fez uma limpeza no reinado, matou o próprio irmão Adonias, matou Simei, tirou sacerdotes, que foi Abiatar, que também se rebelou contra ele,
Ele fez uma limpeza em Israel, porque ele sabia que aquelas pessoas não queriam negócio com Deus. E às vezes Deus faz uma limpeza, aí nós questionamos: Senhor, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Porque tem sujeira em altares, em ciclo de oração, em vigília, em consagração, na evangelização, quem diz amém? Tem sujeira em tudo que é departamento, e Deus passa a vassoura, a peneira. E Deus aqui em Israel, um filho de Benjamim, Deus o matou porque ele não queria obedecer ao Senhor. Ele quis amaldiçoar Deus, falta de oração. O crente que ora, ele não tem tempo para estar contendendo, não tem tempo para estar fofocando, não tem tempo para estar matando o irmão, não tem tempo para ser a treva. Ele é luz, ele é sal da terra, luz do mundo. Diga amém. Amém. Deus me chamou, te chamou para ser uma bênção. Deus não me chamou para estar cometendo pecado escondido por debaixo dos panos. Glória a Jesus. Naquele arrumadinho, na moita. Eu vou cometer aqueles pecados e na baixa, e ninguém vai saber. Aleluia. E ninguém vai dizer nada. Que Deus não vai revelar nada. E alguns até dizem: Deus não sabe de nada. Tem alguns que debocham. E o filho, como o povo de Israel dizia: não nos pregue a palavra do Senhor, pregue-nos ilusões. Diziam para Jeremias: pregue-nos ilusões, Jeremias. A gente quer ilusão. Diga aí que vem um unicórnio aí, diga aí qualquer coisa que vem aí. Diga isso não. Que os inimigos vêm de Babilônia e invadem Jerusalém. Pregue ilusões. Hoje em dia, pregue o Mickey. Pregue o Pateta. Conta historinha, Joãozinho e Maria. Aí as coisas de Deus é santa e é séria. Aleluia. Deus está dizendo que deu oportunidade. Alguém está dando. E alguém está brincando. E alguém está, tô nem aí, deitando e rolando. Deus há de marcar o encontro cara a cara e aplicar a sentença contra alguém. Alguém vai gemer e dizer: ai, Senhor. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a Deus.